análise, observo e começo a fazer reflexão para que isso seja algo que eu tire um proveito, já que o preço foi caro por ter acontecido, que foi minha própria dor. Então, a partir daí, eu percebi que as redes sociais, elas nos ajudam bastante. E aí, essa é uma das situações que qualquer pessoa que tem um Facebook, Instagram, Orkut que teve, ou até mesmo WhatsApp, qualquer rede social que você tenha, você está sujeito a ter mais esse tipo de acontecimento, porque a gente está muito mais exposto quando a gente movimenta mais. E isso significa que também a gente pode aprender mais com isso tudo. Então, para que você consiga ter um crescimento, aproveite do que a rede social te proporciona. Por exemplo, uma das coisas que eu andei fazendo também aqui no TikTok, teve alguns momentos que eu mesma duvidava da minha autoestima, da minha confiança, da minha capacidade, coisas que eu aprendi. Então, para treinar isso, para testar, para ver se realmente eu tinha capacidade de fazer, o que eu fiz? Vou fazer vídeo no TikTok. Aí eu assisto alguns, de algumas pessoas que eu gosto, vídeos que eu acho engraçado. Se me chamou a atenção, eu salvo. E penso, vou fazer alguma coisa com esse vídeo. E aí eu faço. Sempre fica um pouco algo do meu jeito. Por mais que a gente tente copiar o outro, sempre fica bem parecido com o que a gente é, né? Então eu faço os meus vídeos. E aí eu comecei a perceber que realmente não tinha condições de fazer aquilo. Então, enfim, utilizei bem a rede social e fiz um aprendizado. E para a vida da gente ficar mais leve, a gente tem que ter consciência das nossas necessidades. Essa é uma necessidade minha, de ter uma consciência, de ver o que eu faço. Cada um tem o seu perfil. Como que você comprova para si mesmo o que você acha que você sabe fazer? Porque às vezes a gente acha que sabe fazer uma coisa e não sabe fazer nada no final das contas. Então, até mesmo quando a gente acha, a gente tem que tentar fazer. Porque ficar sentado pensando é mais fácil. Então, o que eu fiz com isso tudo? Comecei a utilizar e observar todas as coisas na rede social que eu poderia tentar fazer, agregando para mim um crescimento pessoal. E assim eu estou fazendo. Aproveitando, igual eu já falei, os haters. 2, os vídeos que eu gosto para fazer algo que eu gosto, enxergando minhas capacidades. E também notei aquela questão de seguir as pessoas que você admira. Gente, tem algumas pesquisas que falam, não vou me lembrar agora certinho, que a gente é a média de 5 pessoas que a gente convive. Então pensa comigo, se você anda seguindo muitas pessoas que não têm objetivo parecido com o que você gostaria de ter, ou vivem de uma forma que é muito confusa, diferente da que você também quer, você está fazendo com que o seu foco se desvie. Você não está criando um objetivo para se espelhar, para se apoiar, porque o ser humano, ele é um ser com necessidade de comunicação e convivência. A gente não foi feito para viver sozinho. E sabendo disso, a gente precisa aprender a direcionar aonde que eu quero estar, com quem eu quero estar e aonde eu quero ir. Porque é igual aquela frase do filme da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. E, infelizmente, a gente sabe que não é assim que pode se viver para ser feliz, né? Então, sabendo de tudo isso, o que eu fiz? Comecei a observar as pessoas que eu sigo. Comecei a seguir as pessoas que eu admiro
e comecei a não seguir mais, deixar de seguir, até ir lá olhar algumas reciclagens minhas de pessoas que eu seguia e que são tóxicas. Essa atitude também traz mais leveza, porque você passa o feed, né, o seu feed, o que você vai ver? Você vai virar a média daquelas pessoas tóxicas, ou você vai virar a média daquelas pessoas adoráveis, admiráveis, né? São pessoas que você vai ser motivada a fazer algo. Então eu comecei a mudar a forma que eu iria me posicionar na internet por causa dessa necessidade pessoal de autoconhecimento que eu tive. Sugiro para vocês também. A internet tá aí pra gente treinar a viver melhor. É claro que, gente, ficar no celular o dia inteiro tira a gente do presente contato com algumas outras coisas. Mas a gente também faz isso em outras situações, que não sejam com o celular. Às vezes a gente está na nossa caixinha, e o celular é a nossa caixinha também. Ele ilustra muito. Eu falo que o ser humano, tudo que ele tem por dentro, ele põe para fora. Tudo que o ser humano inventa, ele já tem lá dentro dele. E aí ele põe para fora. Eu acho que o celular é uma dessas coisas. E aí, observando essas questões de rede social, observando isso tudo, o que eu notei? Que eu podia tirar um bom proveito dessas situações. Eu podia agregar isso para a minha vida pessoal, para o meu crescimento relacional comigo mesmo e com os outros. Então eu comecei, já falei de 3 pontos que eu utilizei, né, para isso. E ainda observo outras situações. Gente, o apego que a gente tem a pedir referência das coisas. Assim, impressionante. O apego que a gente tem a falar que a gente não consegue fazer algo porque ninguém me ensinou. Gente, o Google tá aí. O Google, ele veio para substituir aqueles livros que a gente chamava de enciclopédia. Você tinha que ir na biblioteca para pesquisar alguma coisa. Ou quando você não tinha, você tinha que pesquisar com outra pessoa. Mas quando era na escola, por exemplo, a gente tinha que falar de onde que você tirou aquilo. Ah, tirei da minha avó, tirei do meu avô, eu tirei do livro, né, que alguém tinha emprestado. Hoje não. Hoje você vai no Google e ele vai te mostrar a fonte. Hoje, agora, a gente vai lá em várias IAs que existem e também pesquisa. Sai tudo pronto, gente. Tudo pronto. Então, não tem muita desculpa para falar. Eu não fui lá aprender. A maior desculpa que a gente tem é a nossa própria preguiça, a nossa própria falta de vontade de ter feito e sabotagem. Mas enfim, o que eu consigo dizer é que, utilizando de mais algo que a internet traz pra gente, é isso. Ela traz essa oportunidade. Hoje, por exemplo, eu gosto de comer frango com quiabo, mas eu não sei fazer porque o quiabo baba e tá. Pode acontecer de eu fazer olhando na internet o quiabo babar? Pode, mas eu também posso continuar insistindo em fazer. Por que eu vou fazer a primeira vez e vai dar certo? Eu tinha pra mim que eu tinha que aprender a fazer as receitas de cozinha que as pessoas que eu amo fazem pra mim. Por exemplo, minha avó, ela faz um casulo, gente, de queijo. É um salgadinho frito com queijo, acho que vai maisena e ovo, que ela passou a receita outro dia. Eu tinha que aprender aquilo, porque um dia, quando ela se for, eu ainda queria lembrar dela e comer aquilo com felicidade. Eu já comi em outros lugares. Gente, não é a mesma coisa dela. Eu ainda não aprendi a fazer, eu tenho a receita guardada. Bom, a minha tia tem uma lasanha que é a melhor do mundo. Não tem quem vai me deixar experimentar outra lasanha e eu vou falar isso, gente. Eu tenho certeza, até morrer. Não vai ter. É a melhor lasanha do mundo. Até porque tem uma identidade também de memória afetiva muito grande, né? Mas resumindo, todas essas memórias afetivas que eu tinha, que eu tenho, né? Da minha tia com lasanha,
da minha avó com casulo. Tem prestígio, um biscoito não, um doce de prestígio também que minha avó faz, que não é perfeito. Também já peguei a receita. Tem o arroz doce da minha vizinha, Dona Maria. Gente, tem tanta coisa gostosa. Tem a canjica grossa da madrinha do meu filho, que é minha comadre. São tantas coisas gostosas que eu não faço igual. Outro dia, por exemplo, eu me mudei, né, de cidade. E aí deu vontade de comer biscoito frito, que minha mãe faz. Gente, não ficou igual. Não adianta, o biscoito ficou diferente. Peguei a receita com minha mãe, não ficou a mesma coisa. Então, são as minhas memórias afetivas. É claro que eu não consigo fazer igual, cada um tem seu toque, mas eu consigo procurar algo para aprender a fazer, né? Aquele toquezinho ali do outro, né? Quem sabe as pessoas vão catalogando aí na internet pra gente esses temperinhos a mais que a gente tem aí. E a gente vai aprendendo com eles. Mas, de toda forma, para procurar fazer algo, a gente pode pesquisar na internet. A gente pode se atualizar, se manter vivo com as informações que muitas pessoas já deixaram. Isso é dar valor, né? Dar valor ao que o outro fez, dar valor à memória, à vida do outro. Até porque nós estamos falando de memória mesmo, memória afetiva. E o conhecimento é uma das únicas coisas que ninguém tira da gente, né? Então, ter um pouco mais nunca é demais, né? É difícil a gente falar que tem alguém na vida que sabe de tudo, até porque não tem. Então, a gente aprender mais um pouquinho tem sempre um sabor melhor, né?